Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 6 de outubro. Agora na Espanha são 19 horas e 48 minutos, no Brasil 14h48 da tarde. Gente, o que está segurando a BTC aqui é a base da nuvem de Shimoku aqui no diário e a aresta superior dessa cunha triangular na projeção. Hoje a máxima bateu 20.456, basicamente igual a máxima de ontem. Ontem bateu 20.365, ou seja, $100 acima da máxima de ontem. E a gente segue pressionando ali a aresta superior dessa cunha triangular. A BTC não rompeu justamente porque o DXY, que mede a força do dólar contra as divisas mais poderosas do planeta e ostenta uma relação movimentacional de inversão com a BTC, o DXY encontrou um platô de suporte poderoso aqui na mediana do canal de Keltner. Então, quando o DXY cai, como ele caiu desde o dia 28 de setembro, a BTC sobe. Ó. Desde o dia 28 de setembro, a BTC vinha ostentando candles compradores. Basicamente, assim, a gente se fixou acima de $20 mil na banda superior do canal de Keltner. As três linhas do canal emborcaram para cima e nesse mesmo período o DXY promoveu essa queda. E agora o DXY bateu na mediana do canal de Keltner e desenhou esse candle comprador de hoje. Mas provavelmente isso aqui é só um repique e deve continuar caindo para buscar a nuvem de Shimoku na projeção. A BTC naturalmente sentiu essa reação do DXY, que ostenta uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando o DXY sobe, a BTC naturalmente dá uma cedida. Então agora a gente está caindo pela métrica da TradingView, menos 0,38, mas a gente ainda desenhou um candle comprador aqui no diário. Na banda de VWAP mensal, a gente está ameaçando promover um engolfamento. Se esse engolfamento se confirmar, hoje de manhã a gente estava com um corpo real protuberante, mostrando ainda ímpeto comprador. Mas agora, em razão dessa corretivazinha, é possível que isso aqui se desdobre numa subfigura triangular para ficar acumulando e aí sim conseguir romper a cunha desse triângulo nesse pump. Isso só vai acontecer se o DXY perder a mediana do canal de Keltner e emburacar aqui em direção ao centro gravitacional da nuvem na projeção. No intraday, a BTC foi absolutamente didática. A gente basicamente lambia a upper, voltava para VWAP, lambeu a lower aqui durante vários candles nos 5 minutos, depois voltou para VWAP. Foi aqui que a gente ofertou os sinais. Todos os sinais fecharam rapidamente, justamente porque a BTC estava um reloginho e os assinantes acabaram com lucro no bolso. E a MoonPay vai patrocinar o Flamengo como um dos principais patrocinadores da camisa e o Flamengo a cada vez mais se aproxima do mundo cripto. Já lançou o Fan Token, agora um dos principais patrocinadores é o MyChange de criptoativos. A MoonPay é o novo normal e a segurança e a interoperabilidade entre blockchains serão os desafios de uma adoção em massa da Web3. A Web3 que provavelmente vai ostentar um market cap na casa dos trilhões de dólares. Muitas empresas vão migrar de plataforma, vão migrar de um iOS, de um Android, que são ecossistemas jurássicos com muita fricção, onde a Apple é a sócia indesejada de todos, e vão migrar para a Web3. Mas alguns desafios técnicos precisam ser superados, principalmente a escalabilidade e a interoperabilidade entre blockchains. E autoridades sul-coreanas fecham um cerco contra o Ducon e prendem uma espécie de número 2 da Terraform Labs. Agora, provavelmente, o Ducon está cada vez mais perto de ser capturado. Ele foi o responsável pela criação de uma stablecoin 100% algorítmica, colateralizada por uma altcoin que ostentava um sistema de copo cheio, copo vazio. Quando uma sofria uma pressão de venda, o copo contrário, no caso da stablecoin, sofria uma pressão de compra e vice-versa. Só que o primeiro ataque bem sucedido levou a cabo o destronamento e acabou colapsando essa sistemática, que já era alvo de muitas críticas por parte de devs. Era um sistema basicamente de bolts de arbitragem que funcionava bem, até que um ataque transformou a arbitragem numa fila de 5 horas. Eu tentei entrar na fila para poder revender a minha UST a $1, só que a fila era quilométrica dentro da blockchain.
e acabou que houve o despegue, né? Só tinha ordem de venda, não tinha ordem de compra, e a UST despegou do 1 para 1 contra o dólar norte-americano e causou esse crash. E agora esse prejuízo de dezenas de bilhões de dólares está sob o escrutínio das autoridades sul-coreanas, que estão à caça de Ducon. E o Putin finalmente encontrou um verdadeiro amigo, quase um amigo de infância, que é o Mohammed bin Salman, que depois daquela visita bizarra do Joe Biden à Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman deu as costas para a Casa Branca e agora só faz o que o Putin manda. Agora, na última reunião da OPEP, que aconteceu há poucas horas atrás, ficou definido um corte de 2 milhões de barris dia na produção mundial entre os integrantes da OPEP, que são responsáveis por mais de 80% da produção mundial de petróleo. Ou seja, toda vez que os bancos centrais do Ocidente começam a controlar a inflação, o Mohammed bin Salman e o Putin apresentam a sua Kinder surpresinha, pressionando mais as commodities energéticas mundo afora. E o mercado de títulos do Reino Unido sofreu um baque hoje de novo. O Banco Central inglês desacelerou a compra de títulos emitidos pelo governo britânico e a liquidez novamente sumiu. Na verdade, ninguém sabe quanto vale os títulos britânicos, porque ninguém sabe quanto é a inflação. Ou seja, um mercado que ostentou quase 2 décadas de juro real negativado numa estabilidade britânica, agora ostenta uma instabilidade latina, vamos colocar assim. Esse estopim dessa grande crise que pode abater e varrer os mercados europeu e inclusive americano, talvez essa crise na Inglaterra, no sistema financeiro britânico, pode ser o início de uma crise envolvendo títulos soberanos, títulos emitidos pelo Banco Central Europeu, por governos que integram a zona do euro, e o Banco Central Europeu, de repente, pode se ver em apuros, já que é sabido e ressabido que o Banco Central Europeu tem emitido títulos alemães para comprar títulos italianos e gregos num esquema Ponzi bizarro. Quando essa crise chegar na zona do euro, a gente vai ver o que é descer pro play para brincar. E a Coreia do Norte dispara mais 2 mísseis balísticos e condena a reunião de segurança do Conselho da ONU. Gente, esse último teste ultimado pelo regime do Kim Jong-un lançou um míssil que passou por cima do Japão, provocando alarmes nas regiões ao norte do Japão. Ou seja, gente, o mundo tá maluco, o Kim Jong-un agora tá se unindo com a loucurada, tresloucada do Vladimir Putin, que por sua vez encontrou um amigo de infância no Mohammed bin Salman. Toda essa aproximação do MBS e do Putin eu já havia reportado aqui no canal antes mesmo do Putin invadir a Ucrânia, e esse alinhamento sim tem o condão de transformar toda a política do Fed em, vamos dizer, enxugamento de gelo. Simplesmente eles, numa reuniãozinha de poucas horas, cortam 2 milhões de barris dia na produção de petróleo e colocam todo esse viés hawkish do Federal Reserve e também agora do Banco Central Europeu, que iniciou o aumento das taxas, transformam tudo isso em mero enxugamento de gelo, porque na verdade a pressão sobre as commodities energéticas é que vai ditar os rumos dessa crise. Pessoal, a BTC tá muito resiliente, ela tá meio que numa panela de pressão, só falta o DXY cair como uma jaca, vamos colocar, né? Perder a mediana do canal de Keltner, buscar aqui a nuvem de Shimoku no diário, no semanal também, e aí sim a gente vai ver o que é o pump espasmódico da BTC. Tá bom, pessoal? Já a BTC vai buscar esse patamar em 30 mil dólares. Quem viver verá. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.